lealdade é um dos atributos de Deus e é um dos pilares, né? A base, a sustentação de um relacionamento com Deus. E fidelidade e lealdade andam juntos, né? E como uma vez eu já falei, lealdade é quando você é proposto, né? Se propõe a cumprir algo, a assumir uma responsabilidade, um compromisso. E um dos exemplos que nós mais usado, né, que nós podemos falar, já que nós estamos falando da noiva de Cristo e Deus, é o relacionamento conjugal, matrimonial. E os votos matrimoniais, né, que hoje em dia a pessoa faz, o noivo faz, escreve o que quer. Antigamente não, antigamente eram votos de fidelidade para todos iguais. Não quer dizer que hoje também não tenha, mas hoje é diferente. Mas quando aponta de relacionamento, é fácil de nós entendermos quando nós vemos os votos conjugais matrimoniais, que é você promete ser fiel nos momentos bons ou ruins, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, até amar e cuidar. Quem se lembra, gente? Quem é desse tempo? Até que a morte os separe. Aí como que a noiva fala? Pode responder, irmão. Sim. Como é a euforia, né? Do dia do casamento, firma uma fidelidade, compromisso, mas não vê as consequências do que nós falamos, porque é algo sério. Você levar um compromisso, uma fidelidade até o final, em todas as circunstâncias. E os noivos, né, o casal fala assim, o casal aceita uma demonstração de lealdade, que é o diferente, é distinto. Ainda que seja parecido, é distinto. Fidelidade, eu assumo um compromisso. Lealdade é aquilo que me faz cumprir esses compromissos, é o sentimento. A lealdade vai me fazer eu ser fiel, a cumprir todos os votos, a amar, independente. Nós já acabamos de ler agora. Ler não, cantar, né? O amor do Senhor é incondicional. Ele ama mesmo quando nós não o amamos. Ele permanece leal, fiel, ainda que nós, muitas das vezes, não somos. E a fidelidade está ligada ao cumprimento do compromisso, enquanto a lealdade está fundamentada em uma relação de confiança. E confiança, sentimento, né? Confiança, sentimento, sentimento e confiança andam junto, porque confiança envolve um sentimento. Você não confia aquilo que você não sente confiável. Envolve um sentimento. E envolvendo sentimento, que no caso é a confiança, há uma segurança. Se há insegurança, há desconfiança. Se não há desconfiança, sinal que há uma segurança, uma confiança. Então nós vemos que quando nós vemos pessoas inseguras, é porque está desconfiada. E em Cristo, em Deus, nós podemos confiar. Essa frase me remete lá em Salmo 125, porque nós estamos falando de lealdade, e quando as pessoas são inseguras, começa a ter desconfiança, sinal que não estão sentindo segurança, e por isso estão inseguros. Essa frase me remete lá em Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam, que creem na lealdade de Deus, em sua fidelidade, são seguros, são estáveis, são inabaláveis. Confia, porque sabe que o Senhor é fiel, é leal, vai cumprir tudo que foi prometido, todas as suas promessas, todas as palavras do Senhor vão se cumprir, estão se cumprindo. E sabe que em toda palavra de Deus, toda promessa é verdadeira.
e pode confiar plenamente, de olhos fechados, na lealdade de Deus, porque nós estamos falando da lealdade de Deus, mas nós vamos entrar na nossa lealdade a Deus. Então, Deus é fiel para cumprir o que promete. E automaticamente a sua palavra, se estiver em mim, em nós, vai se cumprir. Seremos bem-sucedidos no nosso relacionamento com Cristo. Em Números 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Nós estamos falando da lealdade de Deus. Deus é fiel, ele cumpre tudo que prometeu. Tudo que ele promete vai se cumprir. E isso nós estamos falando de confiança, de segurança, de lealdade e de fidelidade. Deus não é homem que às vezes promete algo, mesmo sabendo que não vai ser cumprido. Nós, muitas das vezes, quem é que nunca fez isso? Prometeu algo sabendo que não ia fazer. Deus não é homem para que minta e nem se arrependa daquilo que prometeu. Muitas das vezes nós firmamos algo, prometemos algo e não cumprimos, ou às vezes se arrependemos de fazer. E Deus não é assim. Podemos confiar plenamente na fidelidade de Deus, na lealdade. E foi falado nessa geração. Nós estamos vivendo numa época, numa geração de pós-modernidade, onde o valor da lealdade está sendo corrompido. É a pior época que nós estamos vivendo. E daqui para frente vai ser pior. Os netos, os bisnetos, muitos filhos, quem tem filhos pequenos, o valor da lealdade está sendo desvalorizado. E onde não se compreende o valor da lealdade, não vai ter fidelidade. E onde não se compreende o poder do valor, será gerado deslealdade. Se nós vamos parar para pensar na palavra lealdade, o que é ser leal, e quando nós estamos se relacionando com Deus, nós temos que colocar em mente que a lealdade produz honra. E a deslealdade produz desonra. Nós temos que colocar na nossa mente que a lealdade que está em mim vai produzir honra, seja a minha família, porque quando é gerada em mim lealdade, eu vou honrar meus compromissos. Eu vou ser leal a Deus, vou honrar a Deus, vou honrar minha família, vou honrar meu esposo, vou honrar meus líderes, vou honrar os meus pastores. Nós estamos falando de lealdade. Lealdade gera honra. E honramos a posição que Deus nos colocou através da lealdade. Será que nós estamos honrando a Deus, entendendo o que é ser leal? Entendendo, a posição que Deus nos colocou através de Cristo Jesus? Quando nós entendemos o valor da lealdade, que produz honra, ou a deslealdade, que produz desonra, nós vamos conseguir entender o princípio da lealdade. Uma vida com Deus requer lealdade. Nós estamos falando de relacionamento. Uma vida entre um casal requer lealdade. Uma vida entre amigos, amizade, requer lealdade. E como está difícil conseguir pessoas que você pode confiar, se confidenciar, algo que você pode confiar, sabendo que ele vai te honrar e não vai sair contando para todo mundo. Então, nós temos que entender o princípio da lealdade, que é a base fundamental de um relacionamento. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu ia colocar lealdade através de prioridade. Lealdade através de primícia, já que nós estamos falando lealdade a Deus. Honramos a Deus quando o dou prioridade, que quer dizer primazia. A prioridade está relacionada a algo importante, a algo que vem primeiro, que está na frente em relação às demais. E isso envolve questão de tempo, de coisas ou pessoas. Estamos vivendo num tempo que é a pós-modernidade, que aponta para a deslealdade. Consome o nosso tempo,
envolve pessoa e coisas. Se nós não sabemos e não entendermos e não vivermos o princípio da lealdade, não conseguiremos ser leais a Deus. E nós precisamos ser leais a Deus. Prioridade aponta para a urgência. O que tem sido urgente na nossa vida? Quando fala de prioridade, aponta de passar na frente. Não é? Urgente. Quando nós estamos passando mal, nós queremos passar na frente. Urgência. E precisa, tá? É urgente porque é prioridade. Prioridade aponta de você colocar na posição primeiro, na primeira posição. E o que tem sido urgência na nossa vida? O que tem sido prioridade na nossa vida? As minhas vontades ou a vontade de Deus? O que tem sido prioridade e urgência na vida do ser humano? Você já parou para pensar que a gente fala, quando fala de urgência, a gente pensa logo na dor física, né? Na doença física, na enfermidade, né? No físico. Mas o ser humano está doente da alma, do espírito, aí passa para o corpo. Nunca, hoje eu estava conversando com uma pastora, nunca teve tantas pessoas doentes, com a alma doente, necessitando de urgência, de colocar Deus na frente, necessitando de colocar Deus como prioridade, passar na frente de tudo. E muitas das vezes essa doença está vindo por falta de lealdade, porque deslealdade gera desonra. Quando nós colocamos Deus na frente, as coisas começam a andar. E isso é uma das promessas de Deus. Urgência pronta para hoje, para agora, para já. Não deixemos de colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu terminar minha casa, eu vou colocar Deus como prioridade. Quando eu terminar minha faculdade, ou quando eu tiver mais tempo. É hoje, é agora, é já. Deus quer ser prioridade, as primícias. Quer as primícias? Não está falando só de dinheiro, não. Que é mais fácil a gente dar dinheiro do que a gente se envolver de fato. Honrar a Deus com a nossa mente, nosso corpo. Dinheiro, às vezes a gente fica... É difícil, não é dar? Mas é muito mais fácil do que você se doar de corpo e alma para Deus. Colocar Deus como prioridade. Está falando de urgência. Urgência aponta para agora. E uma das coisas que nós temos que ter em mente é que ainda temos tempo, porque o dia ainda não acabou. Estamos vivos até agora. Amém? Temos oportunidade de mudar nossas prioridades. Ainda não acabou o dia. E quem nunca ouviu falar, e eu já falei isso, se o meu dia foi a mesma coisa de ontem, é somente um prolongamento, não é mais um dia. Se as minhas prioridades não mudou, de nada vai mudar eu somente abrir o olho e acordar. Nada mudou, mesma coisa. Mas quando nós colocamos Deus na frente, é totalmente diferente. No Evangelho de Mateus 6,33, abre para mim, fazer favor, Alícia. Tem a NTLH? Tem, eu gostaria dessa versão. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Qual coisas? A qual nós pensamos que é urgência. Ponham, nas minhas palavras, coloque Deus na frente, reconheçam o lugar que Deus precisa ocupar. Essas coisas que vocês acham que é urgência, Deus está falando que não é. Buscai primeiro o reino de Deus. Portanto, assim, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, as coisas de Deus. Essas coisas que você pensa que é urgência, deixa para depois. Deixa que eu supro, porque eu honro aqueles que me honram. São princípios. Deus é um Deus de princípios. Eu honro aqueles que me honram. A maior urgência na nossa vida é honrar a Deus. Aí a minha maior urgência é o quê? Terminar minha casa. É errado? Não estou falando que é errado. Me entenda.
É terminar minha faculdade, é ter dinheiro, eu tenho que comprar isso, eu tenho que... Olha, a nossa mente nem dorme, a gente nem dorme direito, fica assim, porque a gente está preocupado com urgências, coisas de urgência, que não é a urgência, eu tinha que estar me preocupando, é colocar Deus em primeiro lugar, essas coisas não podem ficar longe, me deixar longe, me afastar de Deus. A maior urgência da nossa vida é honrar a Deus, é priorizar Deus e a sua palavra, é colocar Ele em primeiro lugar. Nas escalas de valores, né? E quando ele estiver no topo, aí sim, todas as coisas que eu preciso, necessito, é que eu não necessito também. Já parou para pensar que Deus dá muito mais além do que eu peço? Do que você pede? Porque Deus é um Deus leal. Isso está na Bíblia, na palavra de Deus. Deus não dá só o que nós pedimos, Ele dá muito mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Se nós o honrarmos, Deus vai nos surpreender. Você já foi surpreendido por Deus? Já foi? Deus nos surpreende e nós não merecemos, mas Ele é leal. E lealdade aponta para outro, pensar nos outros. Lealdade não pensa em mim, penso nos outros. Quando eu sou leal ao meu esposo, não estou pensando em mim, eu estou pensando nele. Lealdade nos faz pensar nos outros. Lealdade gera honra, quando colocamos Deus como prioridade, urgência. E urgência é algo que eu não posso ficar sem. Não podemos ficar sem colocar Deus em primeiro lugar como prioridade. Prioridade como primazia. Quando honramos a Deus, automaticamente Ele vai nos honrar. Em 1 Samuel 2,30, na King James, me diz: honrarei quem me oferece honra. Eu honro os que me honram. Eu gostei dessa versão, que é: honrarei quem me oferece honra. Qual lugar ou posição que nós estamos oferecendo a Deus? Os que me desprezam, que é aquele que não me oferece honra, que me coloca em segunda, terceira ou quarta posição, serão desprezados. Honrarei os que me oferecem honra. Enquanto eu estava estudando, eu falei com o Senhor: Senhor, qual lugar que eu estou te oferecendo? Porque nós somos mestres em nos sabotarmos, auto-sabotarmos. Porque eu posso achar que estou colocando Deus em primeiro lugar e não estou. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele fala direitinho onde nós precisamos mudar, as escalas que nós temos que colocar em primeiro e vem em terceiro, segundo. Ele sabe muito bem o que Ele faz. E quando fala, honrarei quem me oferece. Aqui ele está falando, aquele que dá lugar, aquele que coloca em primeiro lugar. Gente, oferecer algo, honrar, está falando de oferecer o melhor. São as primícias da nossa vida. Deus tem que estar na frente, em primeiro lugar. Então, qual lugar que nós estamos oferecendo a Deus? Esse lugar está gerando honra ou desonra? Lealdade ou deslealdade? Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, porque isso é muito íntimo, isso é pessoal. Porque eu tenho uma vida com Deus, você tem uma vida com Deus, cada um tem uma vida com Deus. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui cultuando, tem o culto individual. E o culto passa da porta para fora, né? Aqui não, aqui tem que ser o reflexo do que eu sou lá fora. Muita gente entra aqui, sai do jeito que entrou, porque não prioriza Deus das portas para fora. Não é cantar bonito, não é pregar bonito, não é ensinar, não é falar, não é dançar, não é... Não, é prioridade, está falando de honra. Eu honro aqueles que me honram. E quando nós oferecemos um lugar que não é de Deus, que é a nossas escalas, nós sabemos qual lugar que Deus está, como que Deus está se sentindo, né, em relação ao lugar que nós estamos colocando. Como que Deus... Você já se fez essa pergunta? Quando Deus olha para você, eu fiz essa pergunta quando eu estava estudando, sobre honra e lealdade. Como Deus está se sentindo quando Ele olha para a minha vida ou para a sua vida? Quando Ele vê o valor que nós estamos o dando, o colocando. Agora, uma pergunta eu faço, você também já passou por isso. Como você se sente quando você é deixado em segundo lugar, em segundo plano? Quem é que nunca ficou
de lado. Gente, levanta a mão. Quem aqui nunca ficou no segundo plano? Nunca. Ninguém. Gente. Todos nós já ficamos em segundo plano. E como você se sentiu? Desvalorizado. Hoje é assim, vou lá para o Face, no status. Enquanto estava precisando de mim, me usou, agora me descartou. Você quer ver quando a gente colocamos Deus em primeiro lugar? É quando nós mais precisamos, mais necessitamos. Aí colocamos Deus em primeiro lugar. Recebeu? Não precisa mais. É descartado. Isso, no primeiro, quando você é deixado em segundo lugar. Aí no terceiro, no quarto, no terceiro mesmo, no segundo já está entrando em depressão, né? Frustração, já está magoado. Mas nós louvamos a Deus que Deus não é assim. Amém? Deus não é assim. Mesmo Ele sendo deixado de lado, Ele não age como eu e você. E 2 Timóteo 2,13. Vamos abrir na NVI. 2 Timóteo 2,13. Quando nós descartamos Deus, porque nós estamos descartando Ele, não estamos dando prioridade, honra, estamos desprezando. Deus não é como eu e você. Ainda se somos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Quando nós lemos isso, se isso não nos estimula, né, a nossa lealdade a Deus, nós estamos muito mal. Quando você lê que mesmo do jeito que nós colocamos Deus lá no segundo, no terceiro, no último plano, mesmo assim Ele não muda. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda, Ele é leal, Ele é fiel. Ainda que eu não venha a ser, Ele não muda, Ele continua do mesmo jeito, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, se isso não nos estimula a recapitular, né? Vamos botar assim, qual o tipo de lealdade, né? Lealdade, porque lealdade é aquele que coloca em primeiro, tá? Se eu estou colocando em segundo, somos desleais. Estamos desonrando a Deus. Se isso não tem nos estimulado, que mesmo sendo errado, mesmo eu falhando, né, infelizmente, a personalidade, o caráter de Deus não muda. Ele continua imutável. Continua do mesmo jeito, inabalável. E a lealdade me faz pensar nos outros, né? O Senhor Deus, em todo tempo, Ele não pensava em mim. Aliás, desculpa, não pensava nele, pensava em mim. Errei. Se Ele não pensasse em mim, eu não estaria aqui. Glória a Deus, porque Ele pensou em mim. Lealdade aponta para pensar nos outros. Em todo tempo, Deus pensou foi em mim e em você. Ele nem pensou no seu próprio filho. Qual tem sido as nossas prioridades? Nós pensamos em filho, em casa, em família, em esposo, marido. Em todo o tempo, Deus foi fiel e aquilo que Ele propôs. João 3,16 diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, essa tal maneira a gente não entende, que deu seu único filho, para que todos que nele crê não morresse, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Amém? E por causa disso, por causa da lealdade de Deus, a graça dele nos alcançou. Ele merece prioridade e primazia. Deus quer ser o primeiro em nossa vida. Deus quer ser o primeiro. E a palavra grega, no primeiro, né, para primeiro, é próton, que significa em todo tempo. Quando Deus fala, buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, me coloque em primeiro lugar como primazia, me honre. Essa palavra remete, no grego, em todo tempo. Deus não abre mão disso. Deus quer prioridade em todo tempo, em tudo. E isso implica nas decisões, nas coisas, nas pessoas. E quando Deus não é priorizado, o que ocupa o lugar de Deus é coisas e pessoas.
Não tem. Se Deus não está em primeiro, é coisa ou pessoas. Mateus, NVI, faz um favor, Mateus 10, 37. E quando nós não honramos a Deus, nós estamos destronando o Deus da nossa vida. Porque eu estou colocando pessoas para sentar no trono, tá? Eu mesmo estou me sentando. Quem ama seu pai, nós estamos falando de pessoas. Ou sua mãe. Quem honra, tá? O amor aqui está falando de honra. Quem honra seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, não será honrado. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não será honrado. Então, quando nós falamos que, primeiro, na palavra grega fala em todo tempo, está falando de decisões, coisas ou pessoas. Quem me ama, quem não me ama, coloca coisas ou pessoas. E o versículo 38, quem não toma sua cruz, aqui está falando de fidelidade, 38. Quem não toma sua cruz e não me segue, aqui está falando aquele que propôs tomar a cruz e não me segue, que está falando de fidelidade, não cumpre o compromisso, não pode ser meu discípulo, não é digno de mim, não será honrado. E Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim, nós estamos falando que Deus quer prioridade em tudo, sempre, em todo o tempo. Se alguém vem a mim e ama seu pai, mãe, mulher, filho, você não para pensar que é tanto detalhe que Deus nos dá para poder honrá-los em primeiro lugar? Honrá-lo. Se alguém vem a mim e ama mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu seguidor. Discípulo é reflexo do mestre. Todo discípulo faz a mesma coisa que o mestre faz, que fez. Nós vemos isso na vida dos discípulos do passado. E nós somos discípulos também, tá? Precisamos ser reflexos do mestre, de Cristo. Se não faz igual, não é. Se não coloca Deus como prioridade, não é. Jesus colocou Deus como prioridade em tudo, em todo o tempo. Deus nos amou a ponto de morrer por nós. Veio fazer algo que Ele mesmo se propôs a fazer, que é morrer por nós. Aqui está falando de fidelidade, de lealdade. E outra coisa também, que além de todo o tempo, o primeiro quer dizer, significa influência. Deus quer ser em todo o tempo, primeiro, o nosso influenciador. Quem tem nos influenciado para que nós não coloquemos em primeiro lugar? Hoje existem vários influenciadores digitais que não têm nada para oferecer. Vocês já viram isso, né? Milhares de seguidores. Tem nada para oferecer. Mas o maior influenciador espiritual, muitos não querem seguir. E muitos, está falando aqui na casa de Deus. Aquele que pegou, não quer carregar a cruz, né? Que não quer honrar o compromisso, não é discípulo. Porque os discípulos largavam tudo. Aí você fala, tudo, uma rede, né? Olha para a nossa vida agora, né, que tem bastante coisas, né? Bens materiais, mais do que antigamente. Eletrônico, vamos botar assim, a gente vê por valores. O que eles deixaram? Tudo. Largaram tudo. Por amor a Deus. Para honrar a Deus. Já estou acabando, tá? E cadê? Uma das coisas que tem nos atrapalhado a colocar Deus como prioridade em nossa vida é o tempo. Nós colocamos culpa no tempo, mas a culpa não é do tempo, a culpa é de quem administra. Nós somos mordomo do tempo. Nós administramos o tempo. O que nós temos feito como administradores? O administrador, o mordomo do tempo, quem nos ajuda a administrar é o Espírito Santo de Deus. Eu posso fazer tudo, aproveitar o máximo, que Ele me ajuda a aproveitar o máximo, o tempo que eu tenho, o tempo para administrar, sem deixar de honrar Deus, sem deixar de colocar Ele em primeiro lugar. Aí entra o versículo de Romanos 11, 36.
Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu entendo que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. De nada adianta eu só falar de boca. Nós temos que honrar a Deus com sentimentos, com pensamentos, com atitude. Colossenses 3 diz que eu só vou conseguir fazer isso, adorar a Deus, honrar a Deus, colocar em primeiro lugar, na escala de prioridade, como primazia, se eu estiver com meus olhos fitos. Colossenses 3:2 diz, portanto, já vocês que ressuscitaram com Cristo, em outras palavras, vocês que provaram da lealdade de Deus. Porque nós só estamos aqui por causa da lealdade. Ele foi até o final, cumpriu. Busque, pense nas coisas que são de cima, do alto, e não nas coisas terrenas. E por que não nas coisas terrenas? Porque essas coisas nos levam a ser desleais, a desprezar a Deus. Tudo nos induz, nós estamos vivendo na pós-modernidade, tudo nos induz a colocar Deus não como prioridade, na escala de prioridade. E outro versículo, Hebreus 12:2. Mantenha os olhos fitos, firme, sem se mover, né? Aqui está falando sem se mover em Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé. O autor, consumidor e o nosso maior exemplo de lealdade. O nosso maior exemplo de fidelidade, né? Ele honrou a Deus até o final. Que nós possamos entender o princípio da lealdade. É chato ouvir isso, né? Não ouve nenhuma glória. Porque nós sabemos que nós não estamos, gente. Não estamos honrando a Deus do jeito que Ele quer. Por isso que Deus nos deu esse tema. Para nós entendermos que é lealdade de fato. Lealdade não é somente falar, né? Eu sou fiel. Falar é fácil, os votos foi feito. Mas na hora da prática, não tem sentimento nenhum. Por isso que o Senhor falou para os fariseus, eles só me honram de lábios, só mexem a boca, só pronunciam som, mas sentimento nenhum. Se nós não entendermos o princípio da lealdade, não seremos honrados pelo Senhor. Quando nós entendemos que Deus quer ser o primeiro em todo o tempo, primazia, nosso influenciador, nós vamos entender que essas coisas que ocorrem atrás como urgência, não é urgência. Urgência é colocar Deus como primícia, em primeiro lugar. Mas eu quero dizer que eu sou leal, fiel, dizer é fácil. Agora que eu ver na prática. Deus vai honrar aqueles que o honram. E a maior honra será ser levado. Gente, quando a gente fala de honra, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, vai me colocar aqui no púlpito. Eu vou ser pastor, né? Eu vou ter uma casa grande. Não é visão. Quando Jesus morreu, a visão dele não estava aqui para as coisas terrenas, não. Que essas coisas aqui nos afastam de Deus. Isso é consequência de colocar Deus em primeiro lugar. As demais coisas vos honrem, que Deus vai nos honrar. É isso que ele está falando. Nas pequenas e nas grandes. Vocês vão alcançar o que vocês acham que é urgência. Que nós possamos entender o que é urgência de fato. Né? E deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco. Que a honra a Deus venha ser realidade na nossa vida. Que nós possamos viver. E quando nós abrimos nossa boca, aí sim, né? Vamos cantar de fato que nós vivemos. Porque a gente canta tanta coisa que a gente não vive, prega tanta coisa que não vive, ensina tanta coisa que não vive, mas não é isso que vai me levar para o céu, é? Não, ser salvo, Cristo já me salvou, tá? Mas eu preciso ser leal. Está falando de sentimento, manutenção da alma, para que o corpo seja santificado. De nada adianta nós só falarmos, né, de boca para fora. Então Deus quer que seja realidade, de fato, em nossa vida, que o honremos de fato, em tudo, né? Em tudo que nós somos, em tudo que nós temos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós sentimos, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, no espírito, na mente, no coração, enfim. Corpo, alma e espírito, em todo o nosso ser.
né? Que o Espírito Santo de Deus venha nos fazer entender o que é ter uma vida de lealdade a Deus, de fato. Que o Senhor venha nos abençoar e que possamos, né, colocar hoje, sair daqui e refletir. Que a nossa mente não venha ficar, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou cozinhar amanhã? As contas que tem que pagar? Não. Essas coisas têm que ser depois. Minha mente tem que maquinar, pensar, né? Como colocar Deus em primeiro lugar. As ferramentas nós já temos. O Espírito Santo é o maior ajudador, né? É o melhor, é o único que pode nos guiar. É que nós possamos pensar, né? Se eu estou colocando Deus como prioridade, né? Se de fato eu tenho sido leal, eu tenho sido fiel, né? Se eu tenho colocado em prática tudo que tem sido ensinado, tudo que eu tenho ouvido. Agora, tudo que eu tenho lido, aí se eu não leio, se eu não ouço, se eu não sou ensinado, como que eu vou honrar? Como que eu vou saber os princípios da honra? Então, que o Espírito Santo de Deus venha nos abençoar em nome de Jesus, amém? Assim agradeço a minha oportunidade.